Quando a depressão parece invencível, Deus inicia a cura da sua alma. Deus enche a minha alma de esperança. Você já se perguntou por quê? Justamente quando sua alma mais precisa de Deus, o céu parece em silêncio. Por que o milagre demora, mesmo quando você ora com lágrimas e fé? Hoje você vai descobrir o segredo por trás desse silêncio divino. O propósito escondido de Deus quando tudo dentro de você parece ruir. Porque talvez o que você está vivendo agora não seja abandono, mas o início silencioso da cura que Ele preparou para a sua alma. Eu sei o que é se sentir vazio, sem forças, acreditando que Deus esqueceu o seu nome. Também caminhei por vales escuros e aprendi com a dor que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Me aprofundando sobre esse mistério, vi pessoas renascerem justamente no momento em que achavam que era o fim. O que você vai ouvir agora pode mudar totalmente a forma como você sempre entendeu o agir de Deus. Porque há algo sagrado acontecendo dentro de você neste momento. Mesmo que tudo pareça em ruínas, fique aqui. Esse vídeo pode trazer luz ao lado escuro que existe dentro da sua alma. O silêncio que grita, dentro da alma. Há um tipo de silêncio que não traz paz. É o silêncio que pesa no corpo, que vibra na mente e atravessa a alma como uma sombra que não tem forma, mas tem peso. É aquele instante em que tudo ao redor parece imóvel, e até o som da própria respiração parece distante. Esse silêncio não é vazio, é o grito abafado da alma tentando pedir socorro. É o momento em que o coração chora por dentro, mas o mundo não percebe. E o mais difícil é que, nesse silêncio, você começa a se perguntar se Deus realmente te ouve. É uma sensação que mistura dor e confusão. Você ora, e a resposta não vem. Você lê a palavra, mas ela parece distante. Vai à igreja, mas o coração continua preso em um lugar escuro, difícil de descrever. Parece que o céu se fechou, que a fé se esgotou, que até as promessas perderam cor. E nesse estado, muitos acreditam que Deus se calou. Mas o que quase ninguém entende é que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele silencia não porque te esqueceu, mas porque está curando aquilo que palavras não alcançam. Existe uma cura que só nasce no terreno do silêncio. Deus não grita quando quer restaurar uma alma, Ele sussurra. Ele trabalha nas frestas do invisível, enquanto você pensa que nada está acontecendo. A depressão, por mais cruel que pareça, muitas vezes é o cenário onde Deus reconstrói a estrutura da fé. É no colapso que Ele remove tudo o que era superficial, para que a essência volte a respirar. A dor não é o fim, é o prenúncio de algo novo. É o parto da alma. Muitos olham para o sofrimento e perguntam: por que Deus permite isso? Mas talvez a pergunta devesse ser outra. O que Deus está tentando me ensinar no meio disso? Porque há dores que não vêm para punir, mas para despertar. Há silêncios que não significam abandono, mas amadurecimento. Quando tudo fica quieto, é porque Deus quer que você o escute de outro jeito. Não com os ouvidos, mas com o coração. Ele cala o barulho do mundo para que você perceba o sutil movimento da graça. O grito da alma é a linguagem que Deus entende sem tradução. Cada lágrima caída é uma palavra que sobe ao trono. Cada pensamento cansado é uma prece sem som. Você pode achar que está parado, mas por dentro há algo sendo moldado. A fé não cresce nas vitórias fáceis, mas no terreno do silêncio, onde você aprende a confiar sem ver. E é ali, entre a dúvida e a esperança, que o milagre começa a germinar. O silêncio da alma é o campo onde Deus planta as sementes da transformação. Quando você sente que perdeu tudo, Ele está reordenando o que realmente importa. Quando você pensa que está sozinho, Ele está ensinando a perceber a presença dele de maneira mais profunda. Porque Deus não se mostra apenas na cura, Ele se revela também na espera. E é na espera que a alma aprende a respirar com Ele. Em meio à dor, há algo acontecendo que os olhos não percebem. Deus trabalha na escuridão porque é lá que o ouro é purificado. Ele não quer apenas tirar a dor.
Ele quer transformar quem você é através dela. A cura da alma não é o desaparecimento da tristeza, é o renascimento da esperança. E esse renascimento começa quando você entende que o silêncio não é o fim da conversa com Deus. É o intervalo entre a pergunta e a resposta. Enquanto você pensa que Ele está distante, Ele está mais perto do que nunca. É no momento em que você sente que não tem mais forças que Ele começa a renovar suas raízes. Ele permite o silêncio para que você perceba que sua voz não está nas palavras, mas no amor que te sustenta sem que você perceba. Cada novo amanhecer é um lembrete de que Ele ainda acredita em você, mesmo quando você duvida de si. Então, quando o silêncio gritar dentro da sua alma, não fuja. Fique. Respire. Permita que Deus fale através desse silêncio. Porque é nele que Ele cura o que o mundo não consegue ver. É nele que Ele revela que mesmo quando tudo parece parado, o céu continua se movendo a seu favor. O grito da sua alma não é um som perdido, é o eco que Deus usa para te chamar de volta à vida. Quando a fé desmorona, mas Deus permanece, há um ponto em que até a fé parece se dissolver. Você tenta se lembrar das promessas, das orações que um dia te fortaleceram, mas agora elas soam distantes, como ecos de um passado em que acreditar era fácil. O coração pesa, a mente duvida, e o silêncio de Deus parece confirmar seus maiores medos. É nesse instante, quando a fé desmorona, que muitos acreditam que tudo terminou. Mas, para Deus, esse é o momento em que Ele começa a reconstruir. A fé, no seu sentido mais puro, nunca foi ausência de dúvida. É escolha. É caminhar mesmo quando os pés tremem. E, paradoxalmente, é quando você pensa que perdeu a fé que ela está sendo provada e refinada. Porque fé não é sentir, é permanecer. A emoção pode falhar, mas a verdade de Deus não muda. Ele permanece mesmo quando você se sente incapaz de continuar acreditando. Muitos confundem o colapso espiritual com o afastamento de Deus. Mas o colapso é, na verdade, o convite dele para um relacionamento mais profundo. Antes você acreditava porque via. Agora, ele te chama a acreditar porque confia. Deus permite que a fé antiga desabe, para que uma fé nova, mais sólida e verdadeira, possa nascer. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas de intimidade. Pense em Pedro, que afundou nas águas quando o medo foi maior que a confiança. Jesus não o repreendeu por afundar. Ele estendeu a mão. É isso que Deus faz quando você sente que não acredita mais. Ele te segura. A fé humana pode falhar, mas a fidelidade dele nunca falha. E mesmo quando você se sente distante, Deus continua por perto, sustentando cada respiração, esperando o momento em que o seu coração, cansado, finalmente se rende. Deus não exige de você uma fé perfeita. Ele só pede um passo. Mesmo que seja um passo trêmulo, incerto, pequeno. Porque a fé não é ausência de medo. É decisão de continuar apesar dele. Quando tudo desaba, Deus continua sendo o chão. Quando a fé se apaga, Ele continua sendo a luz. Quando você não tem mais palavras, o Espírito ora por você com gemidos que não podem ser explicados. A verdade é que a fé nunca desaparece. Ela apenas muda de forma. Às vezes, ela deixa de ser grito e se torna sussurro. Deixa de ser certeza e se transforma em esperança silenciosa. E Deus acolhe até essa fé fragmentada, porque o poder não está na força da sua crença, mas na fidelidade dele. Ele é o mesmo que sustentou Elias na caverna, Davi no deserto e Paulo na prisão. O mesmo que te sustenta agora, mesmo que você não perceba. Quando sua fé desmorona, é porque Deus está tirando os andaimes que você construiu ao redor dela. Ele desmonta a fé de superfície para revelar o alicerce verdadeiro. O tipo de fé que sobrevive à dor, à dúvida e ao tempo. Você achava que estava perdendo tudo, mas estava apenas sendo lapidado. A alma, em meio ao caos, está aprendendo a descansar, não mais em promessas visíveis, mas na presença invisível de Deus.
E é nesse ponto de ruína que acontece algo sagrado. O coração cansado volta a pulsar, mesmo que devagar. Surge uma fé nova, menos barulhenta, mas mais autêntica. Uma fé que não precisa entender tudo, porque aprendeu a confiar no Deus que entende. A depressão tenta roubar sua fé, mas não pode roubar a presença que permanece dentro de você. Porque mesmo quando sua fé falha, Deus não falha. Ele não está decepcionado com o seu cansaço. Ele sabe que crer dói. Ele entende a alma que ora chorando, o coração que apenas suspira. E é por isso que ele permanece, mesmo quando você não consegue mais acreditar. Porque o amor de Deus é mais fiel que sua própria fé. Ele fica quando você pensa em desistir. Ele fala quando você acha que tudo emudeceu. E quando você sente que tudo desabou, é Ele quem te levanta do chão. A fé que sobrevive à dor é a mais preciosa de todas, porque nasce do desespero e floresce na graça. Essa fé que Deus está construindo agora, mesmo que você não veja, porque quando a fé desmorona, Deus permanece. E é justamente da ruína que Ele ergue os seus milagres. O lugar secreto. Onde Deus se esconde na dor, há um lugar dentro da dor onde as palavras se tornam inúteis. É um espaço sagrado e misterioso, onde tudo o que você acreditava saber sobre Deus parece desmoronar. Nesse lugar, Ele não fala como antes, não age como você esperava. E é justamente por isso que poucos o reconhecem. Porque Deus, às vezes, se esconde dentro daquilo que você mais teme. Ele se disfarça no silêncio, nas pausas, nas noites em que você pergunta se Ele ainda se importa. Mas é ali, nesse esconderijo invisível, que Ele realiza a obra mais profunda. Deus não se revela sempre no fogo ou no vento forte. Muitas vezes, Ele vem como um sussurro, discreto, quase imperceptível, que só o coração ferido é capaz de ouvir. O problema é que estamos acostumados a procurar Deus no espetáculo, quando na verdade Ele se revela na intimidade. A dor se torna o véu que esconde sua presença, não para afastá-lo, mas para protegê-lo do barulho do mundo. Porque só o silêncio purifica o olhar a ponto de enxergar o invisível. Quando a alma é ferida, ela se torna mais sensível à presença de Deus. É como se cada lágrima limpasse um pouco da visão espiritual, até que o coração consegue perceber o toque dele mesmo sem palavras. O sofrimento não é a prova de que Deus te abandonou, mas o processo através do qual Ele se revela de maneira mais pura. Ele se esconde na dor, não para te castigar, mas para te ensinar a encontrá-lo em qualquer lugar. E há um segredo nisso. Deus não se mostra enquanto você ainda está tentando entender. Ele espera o momento em que o seu controle se rende, quando a força humana se esgota. Porque enquanto você tenta resolver, Ele permanece oculto. Mas quando você finalmente desiste de lutar contra o que sente e apenas se entrega, o invisível começa a se revelar. A presença dele se torna palpável, não pelos sentidos, mas pela fé. Cada pessoa que já passou por uma dor profunda sabe o que é esse esconderijo. É o ponto em que o choro parece interminável, mas algo dentro de você, mesmo sem explicação, se recusa a desistir. Esse algo é a presença de Deus, não visível, não audível, mas real. Ele se esconde na dor para reconstruir sua confiança de dentro para fora. O que Ele quer não é apenas curar o que dói, mas restaurar quem você é. A dor se torna o ateliê da alma. Deus trabalha ali em silêncio, como um artista que molda a escultura sem pressa, com paciência e precisão. Ele toca o barro rachado com cuidado, porque sabe que cada fissura conta uma história. E enquanto você lamenta as quebras, Ele enxerga nelas o espaço perfeito para colocar sua luz. Porque o que quebra, se oferecido a Deus, não se perde, se transforma. O segredo está em entender que o esconderijo de Deus na dor é também o refúgio da alma. O mesmo lugar que te fere é o lugar onde Ele te cura. O mesmo silêncio que assusta
É o som do milagre em construção. O mesmo escuro que te faz duvidar é o ventre onde uma nova versão de você está sendo gerada. É no ponto mais profundo da dor que nasce a comunhão mais verdadeira com Deus. Ele não precisa se explicar. Ele não precisa provar nada. Ele apenas fica quieto, mas presente. Quando você acha que ele está longe, é porque ele está perto demais para ser percebido. Quando você acha que está sozinho, é porque ele te envolve de um jeito que a mente não consegue compreender. E um dia você olha para trás e percebe que o lugar da sua maior dor foi também o cenário da sua maior transformação. Então, não fuja do silêncio. Não tema o escuro e não amaldiçoe a dor. É possível que Deus tenha escolhido exatamente esse lugar para te encontrar. Ele se esconde ali, não porque quer te afastar, mas porque quer que você o busque de forma diferente. Não com os olhos, mas com o coração. E quando você o encontra nesse esconderijo, descobre que nunca esteve sozinho. O deserto emocional, a escola da alma. Há fases em que a vida se torna um deserto. Tudo parece estéril, as orações não florescem e o coração se arrasta sob o peso da espera. Você olha ao redor e não vê nada, nem respostas, nem direção, nem consolo. Apenas o calor sufocante da solidão e o eco de perguntas que o tempo ainda não respondeu. Esse é o deserto emocional, o lugar onde Deus te ensina a depender dele quando nada mais funciona. O deserto não é castigo, é sala de aula. É onde Deus te ensina, não com explicações, mas com experiências. É ali, na ausência de tudo, que você descobre o que realmente sustenta sua fé. Quando o alimento acaba, ele se torna o pão. Quando a água falta, ele é a fonte. Quando o chão se parte, ele é o alicerce. O deserto tem a função de quebrar o orgulho e revelar a essência. No deserto, o disfarce da força cai, e o coração aprende o verdadeiro significado de confiar. Muitos tentam fugir desse lugar, acreditando que ele é o sinal de que Deus os abandonou. Mas o deserto é o contrário disso. É o espaço onde Deus fala mais claramente, porque o ruído do mundo foi silenciado. É o lugar onde as distrações desaparecem e o foco volta a ser Ele. No Egito há fartura, mas há escravidão. No deserto há escassez, mas há liberdade. Deus te leva para o deserto, não para te punir, mas para te preparar para a terra prometida. É no deserto que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Lá, você aprende a caminhar mesmo sem mapa. Aprende que a presença de Deus é o suficiente quando tudo o mais se vai. E é lá também que você entende que a solidão não é o mesmo que abandono. O povo de Israel atravessou o deserto por 40 anos, não porque Deus os esqueceu, mas porque estava treinando cada coração para habitar a promessa. O mesmo acontece com você. O tempo da espera é o tempo do fortalecimento. Há um tipo de aprendizado que só nasce da escassez. Quando tudo falta, o que sobra é o essencial. E o essencial é sempre Deus. É nesse ambiente de aridez que a alma aprende o som do sagrado. O deserto ensina a discernir a voz de Deus entre mil silêncios. Ensina que a fé não se mede pela quantidade de bênçãos, mas pela capacidade de permanecer, mesmo quando não há nada para ver. O deserto revela quem você é sem aplausos, sem vitórias, sem garantias. É onde o ego morre e o espírito floresce. O conforto pode te manter, mas o deserto te transforma. Deus não te leva até lá para te fazer sofrer, mas para que você descubra o que Ele colocou dentro de você. No deserto, você descobre a resistência que não sabia que tinha e a força que não veio de você. É o lugar onde a fé amadurece, onde o amor é testado e onde o propósito é revelado. O deserto não dura para sempre, mas o que você aprende nele dura a vida inteira. Quando sair de lá, você não será o mesmo. O que antes te assustava se tornará lembrança de vitória. O que antes te feria se tornará testemunho. O que antes parecia vazio se revelará como o lugar onde Deus te moldou. Porque no deserto, Ele não apenas fala, Ele transforma. Você pode estar atravessando um tempo assim agora, sem direção, sem respostas,
sem ânimo. Mas há um motivo para isso. O deserto é a ponte entre quem você era e quem Deus quer que você se torne. E cada passo, mesmo cansado, te aproxima da promessa. O vento quente, a solidão e o silêncio não são sinais de ausência divina. São o som do trabalho de Deus acontecendo dentro de você. Um dia, quando olhar para trás, vai perceber que o deserto foi o período mais fértil da sua vida. Não em conquistas visíveis, mas em crescimento interior. É onde você aprendeu que a presença de Deus não depende de circunstâncias, mas de rendição. É onde a alma foi treinada para confiar no invisível. E é onde você entenderá que o deserto foi, desde o início, a escola da sua transformação. Quando o choro se torna oração, há momentos em que as palavras falham, a dor aperta tanto que nem a voz consegue sair. O peito dói, o corpo se cala, e o que resta é apenas o choro. Um choro que não tem forma, não tem discurso, não tem fim. Mas diante de Deus, até as lágrimas têm linguagem. Ele entende o que você não consegue dizer. Quando o coração se quebra e os olhos se enchem, o céu se abre em silêncio. Porque o choro é a oração mais sincera que existe. Aquela que nasce do fundo da alma, quando tudo o que resta é a verdade. Muitos acreditam que fé é sinônimo de força, que chorar é fraqueza espiritual, mas é justamente o contrário. As lágrimas são confissão e entrega. Elas dizem o que a boca não suporta. Dizem, eu não consigo mais sozinho. E é ali, nesse ponto de rendição, que Deus começa a curar o que estava escondido. O pranto é a prova de que o coração ainda sente, ainda busca, ainda acredita, mesmo quando as palavras se foram. Deus não despreza lágrimas. Na verdade, Ele as coleciona. A Bíblia diz que Ele guarda cada uma num odre, como quem guarda algo precioso. Isso significa que nenhuma lágrima é desperdiçada, nem aquela que caiu sem testemunhas. Cada gota é uma semente regando um milagre que ainda não floresceu. Você pode não perceber agora, mas cada choro carrega uma resposta em gestação. Porque o que você oferece a Deus em dor, Ele devolve em graça. Há lágrimas que não pedem nada, apenas reconhecem. Elas não buscam soluções, apenas presença. É o choro que não pede explicação, mas consolo. E esse tipo de oração é o mais poderoso de todos, porque vem sem máscaras. É pura, vulnerável, verdadeira. É nesse tipo de oração que Deus mais se revela, porque Ele nunca se impressionou com palavras bonitas. O que o toca é um coração quebrantado. Quando você chora diante dele, algo muda. Não fora, mas dentro. O peso continua o mesmo, mas o coração começa a respirar. A mente ainda se confunde, mas a alma encontra descanso. O choro é a forma mais íntima de se aproximar de Deus, porque é ali que você deixa de esconder a dor e permite que Ele a veja como ela é. E nesse encontro, a cura começa. Jesus chorou. Diante do túmulo de Lázaro, o Filho de Deus, aquele que tinha poder sobre a morte, se permitiu chorar. Isso nos mostra que o pranto não é sinal de incredulidade, é parte da humanidade que Deus santificou. Ele não te pede para ser forte o tempo todo. Ele te convida a ser verdadeiro. A força que vem do alto não nasce da negação da dor, mas da coragem de senti-la diante dele. Há um tipo de oração que não se faz com voz, mas com lágrimas. Quando você já tentou de tudo e só o choro resta, saiba, ainda assim, Deus ouve. Porque Ele não responde apenas palavras, Ele responde corações. Enquanto você chora, o Espírito Santo traduz cada suspiro. Ele intercede por você com gemidos que não podem ser expressos. Isso significa que mesmo quando você pensa que a oração acabou, o céu continua ouvindo. O choro diante de Deus é o início de uma conversa eterna. É o ponto onde a alma se despede do orgulho e reencontra a esperança. É ali que o coração, finalmente vulnerável, se torna moldável. E Deus não desperdiça corações assim. Ele transforma lágrimas em combustível de fé, dor em propósito, feridas em testemunho. O que hoje escorre dos seus olhos é o mesmo que amanhã
vai se transformar em sorriso e louvor. Portanto, se as palavras faltam, não se culpe. Se o único som que você consegue emitir é o som do choro, saiba que isso basta. Deus entende o idioma das lágrimas. Ele traduz o que o mundo não ouve. E enquanto você se pergunta se ele está escutando, ele já está respondendo, não com voz, mas com presença. O choro é a ponte entre a alma e o céu. É o ponto onde o humano toca o divino. Quando o pranto se torna oração, o impossível começa a se mover. E quando você enxugar os olhos, perceberá que não chorou sozinho. Porque em cada lágrima que caiu, havia a mão de Deus dizendo, eu ainda estou aqui. A batalha invisível, coração versus mente. Há uma guerra silenciosa que poucos percebem, mas todos enfrentam. É a batalha entre o que a mente diz e o que o coração sente. A mente grita lógica, o coração implora por fé. A mente quer provas, o coração pede esperança. A mente diz que é o fim, mas o coração, mesmo cansado, ainda sussurra. Talvez Deus ainda esteja agindo. É nesse campo invisível, entre razão e alma, que muitos travam suas maiores lutas. E quando a depressão chega, essa guerra se intensifica. A mente quer entender o porquê da dor. Quer explicações, respostas rápidas, caminhos visíveis. Mas o coração não quer lógica. Quer consolo. Quer sentido. Quer a certeza de que não está sozinho. E quando o silêncio de Deus se prolonga, o conflito se torna insuportável. Você tenta se convencer de que tudo vai passar, mas dentro de si há uma voz que diz o contrário. E então, começa o cansaço mais cruel, lutar contra o próprio pensamento. Deus conhece essa guerra. Ele vê quando a mente te acusa e o coração tenta se defender. Ele percebe quando você sorri por fora e desaba por dentro. E ainda assim, ele não te condena por duvidar. Pelo contrário, ele entra nessa batalha e luta por você. O Espírito Santo é o mediador entre o que você pensa e o que você sente. Ele traduz o caos interno e o transforma em oração. Muitas vezes, o que chamamos de falta de fé é apenas exaustão emocional. Não é descrença, é fadiga. A mente tenta carregar um fardo que só o Espírito consegue sustentar. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, permite que você se quebre, não para te punir, mas para te ensinar a descansar nele. Quando a mente desiste, o coração encontra espaço para ouvir o que o ruído mental abafava. A voz suave de Deus dizendo, ainda estou contigo. A batalha entre mente e coração é o campo de treinamento da fé. É onde você aprende que acreditar não é ignorar a razão, mas colocá-la no lugar certo. A fé não destrói o pensamento, ela o redime. Quando você entende isso, percebe que não precisa escolher entre sentir e pensar. Apenas precisa entregar ambos a Deus. Ele é o único capaz de trazer paz às duas dimensões da alma. A mente é o campo onde a dúvida planta sementes. O coração é o solo onde a esperança tenta florescer. Às vezes, elas coexistem. E está tudo bem. Fé e medo podem habitar o mesmo corpo, mas um deles precisa ser alimentado mais que o outro. Quando você decide alimentar o coração com a palavra, aos poucos a mente se aquieta. O medo perde volume. A dúvida perde força. E o coração, antes cansado, volta a bater no ritmo da confiança. Não existe fé que não tenha sido ferida por perguntas. Não existe alma forte que não tenha enfrentado o colapso da própria mente. Deus não espera de você pensamentos perfeitos. Ele espera a rendição. Ele sabe o quanto dói querer acreditar e não conseguir. Sabe o peso de deitar com fé e acordar com desespero. Mas também sabe o poder que existe quando, mesmo em meio a tudo isso, você escolhe continuar. A batalha invisível não se vence de uma vez. Ela é diária. É cada manhã em que você decide tentar de novo. Cada oração feita entre lágrimas. Cada respiração que diz, eu ainda estou aqui. Deus vê essas pequenas vitórias. Ele chama de fé aquilo que você chama de resistência. Ele chama de adoração
O simples ato de continuar existindo quando tudo em você quer parar. Quando o coração e a mente entram em guerra, escolha a fé. Mesmo que ela pareça fraca, escolha. Porque fé não é ausência de conflito, é decisão dentro dele. A cura da alma começa quando você para de lutar sozinho. Quando entende que a paz não vem da ausência de pensamentos ruins, mas da presença constante de Deus no meio deles. Você não precisa vencer essa batalha pela força. Precisa apenas permitir que Deus lute com você. A mente vai duvidar, o coração vai oscilar, mas a graça vai permanecer. E um dia, quando a tempestade se acalmar, você vai perceber que, mesmo sem entender como, venceu. Não pela lógica, mas pela fé. Porque enquanto sua mente duvidava, o amor de Deus nunca deixou de acreditar em você. A mão de Deus no invisível. Há momentos em que você olha para a própria vida e tem a sensação de que nada está acontecendo. As orações parecem se perder no ar. As promessas parecem distantes e a fé parece um fio prestes a se romper. Mas é justamente aí, quando tudo parece parado, que Deus mais trabalha. Ele age no invisível, onde os olhos não alcançam. E o que para você parece silêncio, é na verdade o som do céu se movendo. Deus é o Deus do oculto. Ele constrói milagres em oficinas que o tempo não visita. Enquanto você dorme, ele reposiciona caminhos. Enquanto você chora, ele reorganiza propósitos. Enquanto você espera, ele prepara pessoas, lugares e situações que farão sentido só depois. O problema é que, acostumados com respostas imediatas, confundimos o invisível com a ausência. Mas o invisível é o território preferido de Deus. É lá que ele desenha o impossível. O mundo espiritual se move em silêncio. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é apenas a cortina fechada antes da revelação. Nenhum milagre nasce à vista dos homens. Todo milagre começa em segredo. Antes da cura, há o processo. Antes da resposta, há o tempo. Antes da aparição, há o invisível. O que parece demora é preparação. O que parece esquecimento é planejamento divino. Pense em José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, desprezado por todos. Aos olhos humanos, nada acontecia. Mas enquanto ele esperava, Deus movia peças em lugares altos. Um sonho aqui, uma crise ali, um coração tocado acolá, até que o invisível se tornou visível. Tudo o que parecia perda era, na verdade, o caminho para o propósito. E o mesmo acontece com você. O que agora dói será um dia a ponte para o que Deus prometeu. Deus trabalha em silêncio porque quer formar confiança, não dependência. Ele quer que você aprenda a descansar, não a controlar. Por isso, ele não mostra o processo, porque se mostrasse, você tentaria interferir. E se interferisse, o milagre não amadureceria. O invisível é o espaço onde Deus prepara, testa e fortalece. É o intervalo entre o pedido e o cumprimento, onde a fé deixa de ser palavra e se torna raiz. Enquanto você pensa que nada muda, algo dentro de você já mudou. O desespero de ontem se transformou em paciência hoje. A revolta deu lugar à rendição. A alma, que antes gritava por respostas, agora começa a descansar em Deus. E isso, por si só, já é um milagre invisível. Porque o maior milagre não é quando as circunstâncias se transformam, é quando o coração muda antes delas. A mão de Deus se move com precisão. Nenhum detalhe escapa. Às vezes, ele usa a dor como instrumento, o tempo como ferramenta e o silêncio como escudo. Ele te protege de portas que você ainda não está pronto para abrir e de caminhos que você ainda não teria forças para percorrer. O que você chama de demora, ele chama de cuidado. O que você chama de silêncio, ele chama de estratégia. Há sinais sutis que o coração sensível aprende a reconhecer. Um versículo que aparece repetidas vezes, uma conversa inesperada, uma paz inexplicável em meio ao caos. Esses pequenos lampejos são marcas da mão de Deus no invisível.
São lembretes de que, mesmo quando você não sente, Ele continua conduzindo. O controle nunca saiu das mãos dele, só saiu das suas. Um dia, o que hoje está oculto será revelado. E quando você olhar para trás, vai entender que nada foi por acaso, que cada lágrima foi usada como cimento para o propósito, que cada espera construiu a maturidade necessária para suportar a promessa. Porque Deus nunca trabalha pela metade. Ele termina o que começa, mesmo que leve tempo. O invisível é a prova da fé. Crer sem ver é confiar no caráter de quem prometeu. E Deus, diferente do homem, não mente. O que Ele te disse ainda está de pé, mesmo que pareça distante. Continue andando, mesmo sem entender. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue confiando, mesmo sem ver. Porque, enquanto você se mantém fiel no visível, Deus opera o impossível no invisível. A mão dele está sobre sua história, escrevendo capítulos que você ainda não leu. E quando o tempo certo chegar, você perceberá que o milagre não começou quando aconteceu. Começou quando você decidiu continuar acreditando, mesmo sem enxergar nada. A cura que começa no reconhecimento da dor. A verdadeira cura nunca começa no esquecimento. Começa na coragem de olhar a dor de frente. Enquanto você nega o que sente, o coração sangra em silêncio. Mas quando você decide reconhecer a ferida, o milagre começa a agir de forma invisível. Deus não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. É por isso que a restauração da alma não nasce da força, mas da sinceridade. Há quem acredite que ser forte é fingir que está tudo bem. Que fé é colocar um sorriso no rosto e continuar, mesmo despedaçado. Mas Deus não se impressiona com disfarces. Ele não quer uma versão controlada de você. Quer o real. Quer o quebrado, o cansado, o confuso. Porque é só quando você admite a dor que o Espírito Santo pode agir profundamente. Negar o que dói é como tentar curar uma ferida ainda coberta. A luz precisa entrar para que o sangue pare de correr. Reconhecer a dor não é desistir da fé, é o primeiro ato dela. É dizer, Senhor, eu não consigo mais sozinho. É admitir que o controle te cansou e que o peso é grande demais. É ali, nesse ponto de rendição, que o céu se aproxima. O orgulho se dissolve e a presença de Deus se torna palpável. Porque o amor divino não invade, ele espera a permissão do coração. Há feridas que não precisam ser esquecidas, precisam ser compreendidas. Há dores que não devem ser apagadas, mas transformadas. Quando você as reconhece, dá a Deus a chance de lhes dar novo significado. A cicatriz se torna lembrança de que o impossível foi superado. A lágrima, antes amarga, se torna testemunho de consolo. É assim que ele faz. Pega o que machuca e transforma em algo que cura. O primeiro passo da cura é a honestidade. O segundo é a entrega. Enquanto você tenta consertar tudo, a dor se esconde. Mas quando você se entrega, o Espírito começa a trabalhar de dentro para fora. Ele reorganiza emoções, restaura memórias e sopra vida onde antes havia escuridão. Deus não ignora sua dor. Ele a traduz. Ele sabe o que cada silêncio quis dizer, o que cada choro tentou esconder. Ele entende até o que você ainda não teve coragem de admitir. Reconhecer a dor é se despir diante de Deus sem medo de julgamento. É abrir a alma e permitir que Ele veja tudo, o que está certo, o que está errado e o que ainda não tem forma. E a beleza é que Ele não se afasta ao ver as falhas. Ele se aproxima, porque o amor dele não depende da sua perfeição, mas da sua disposição em ser curado. Não há cura verdadeira sem confronto interior. Fugir da dor é como correr em círculos dentro do mesmo deserto. Você volta sempre para o mesmo ponto, mas quando decide parar e encarar o que dói, o ciclo se quebra. O que antes te prendia começa a se dissolver, e o coração, antes endurecido, se torna solo fértil para a paz florescer. A cura é um processo, não um milagre instantâneo. Deus vai te curando aos poucos,
porque ele sabe que o que é construído com pressa não dura. Cada dia em que você se permite sentir é um passo. Cada oração chorada é um tijolo. Cada madrugada em silêncio é uma semente. E um dia, o que era dor se tornará entendimento. O que era ferida se tornará fé. Não tenha vergonha de admitir o que sente. Jesus também chorou. Também sentiu dor, solidão, angústia. Ele conhece a profundidade da alma humana. Ele não espera que você esconda sua dor. Ele espera que você o convide para dentro dela, porque é ali, nesse espaço de vulnerabilidade, que o milagre da cura se inicia. Você não precisa ser forte o tempo todo, precisa apenas ser verdadeiro. Deus não cura o personagem que você criou para enfrentar o mundo. Ele cura a pessoa que você é quando está sozinho, cansado, sem defesas. É nesse momento que ele entra, com ternura, e começa a reconstruir o que o tempo tentou destruir. A cura começa no reconhecimento, no momento em que você diz, está doendo, porque nesse instante Deus responde, então me deixa cuidar. E quando ele cuida, nada permanece igual. A esperança que renasce lentamente. A esperança não volta de repente. Ela não explode em luz depois da noite escura. Ela nasce como o amanhecer. Tímida, suave, quase imperceptível. Depois de tanta dor, o coração aprende a desconfiar da própria fé. Você acorda e por um instante ainda sente o mesmo vazio. Mas há algo diferente, uma pequena vontade de tentar outra vez. E é assim que a esperança começa. Em passos pequenos, silenciosos, muitas vezes invisíveis até para quem os dá. Deus sabe que o coração ferido não aguenta promessas grandes demais. Por isso, ele trabalha em detalhes. Ele reacende a fé com gestos sutis, um versículo que se repete, uma lembrança boa que retorna, uma paz breve que surge no meio do caos. É assim que ele sinaliza, ainda estou aqui. A esperança renasce quando a alma, mesmo cansada, volta a perceber a presença dele nas pequenas coisas. Você não precisa sentir tudo de novo de uma só vez. A fé que perdeu força não precisa voltar inteira para ser real. Basta um sopro, um desejo de continuar, um pensamento que diz, talvez amanhã seja diferente. Deus não exige que você sorria de imediato. Ele só pede que não feche os olhos para a luz quando ela começar a aparecer. Mesmo um raio de fé é suficiente para iluminar um vale inteiro de dor. A esperança, quando renasce, não apaga o passado. Ela o ressignifica. O que antes era lembrança amarga se transforma em base de sabedoria. A dor, antes inútil, passa a ter sentido. É assim que Deus trabalha. Ele não desperdiça lágrimas. Ele as recicla em propósito. Cada noite de desespero é transformada em um amanhecer de aprendizado. Cada perda se torna preparação para um recomeço mais forte. Renovar a esperança é um ato espiritual profundo. É reconhecer que, mesmo sem entender, Deus ainda é bom. É decidir acreditar não porque tudo melhorou, mas porque você escolheu ver além. E isso não é negação, é fé em movimento. Porque a esperança é o combustível do milagre. Quando você acredita, mesmo sem garantias, o céu começa a se mover em seu favor. Deus trabalha no ritmo da esperança. Ele sabe quando o coração está pronto para voltar a sonhar. Não apressa, não força, não impõe. Ele conduz. Primeiro, cura as feridas abertas. Depois, limpa as cicatrizes. Por fim, sopra vida sobre o que parecia morto. E quando a alma menos espera, ela percebe que voltou a respirar, que o sol voltou a nascer, que há futuro, mesmo após a tempestade. A esperança não é uma emoção, é uma decisão diária. É acordar e dizer, eu vou tentar outra vez, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não haja respostas. É continuar caminhando, não porque o caminho está claro, mas porque você confia em quem o guia. Deus não promete uma estrada sem obstáculos, mas promete presença em cada passo. E é essa presença que faz a esperança renascer. Você pode não perceber,
mas a vida está voltando aos poucos. A alma está se reconstruindo em silêncio. Aquilo que parecia estéril começa a florescer, e o coração que um dia se quebrou, agora pulsa com mais profundidade. Porque a esperança que nasce depois da dor é diferente. Ela não é frágil, é madura. Ela sabe o valor de permanecer. Deus não quer apenas te ver de pé, Ele quer te ver pleno. E isso acontece quando a esperança deixa de ser um sentimento e se torna identidade. Você foi feito para crer, mesmo depois de cair. Foi feito para recomeçar, mesmo depois de perder. Foi feito para florescer mesmo em meio ao deserto. Porque o mesmo Deus que permitiu a noite é o Deus que comanda o amanhecer. A esperança renasce lentamente, mas quando volta, volta firme. Ela não depende mais de circunstâncias, mas da certeza de que Deus continua no controle. E é essa certeza, simples e profunda, que muda tudo. A dor ainda existe, mas já não domina. O medo ainda sussurra, mas já não convence. A alma ainda sente, mas agora confia. Porque mesmo que leve tempo, a esperança sempre encontra o caminho de volta. Quando Deus transforma feridas em ministério, há dores que parecem não ter sentido, feridas que você gostaria de apagar, lembranças que preferia esquecer. Mas Deus não desperdiça sofrimento. O que hoje ainda sangra pode se tornar amanhã o canal de cura para outras pessoas. Ele transforma feridas em ministério, lágrimas em linguagem espiritual e dor em propósito. Nada do que você viveu foi em vão. Há algo sagrado sendo escrito exatamente nas linhas que você achou que seriam o fim da sua história. No início, você não entende. A ferida dói demais para enxergar valor. Você se pergunta por que teve que passar por tudo aquilo, por que orou tanto sem ver resposta, por que foi deixado sozinho em meio à dor. Mas, à medida que o tempo passa e a graça trabalha, você começa a perceber que aquela dor estava te preparando. Cada lágrima moldou a sensibilidade, cada perda ampliou a empatia, cada deserto treinou sua escuta espiritual. E quando a cura começa a florescer, você descobre: Deus te feriu apenas no lugar onde agora quer usar você para curar outros. Os ministérios mais autênticos nascem de feridas curadas. Aquele que já sofreu sabe acolher com profundidade. Aquele que já chorou entende o silêncio do outro. Aquele que já se sentiu esquecido sabe reconhecer o toque de Deus no improvável. O sofrimento cria um tipo de sabedoria que não vem dos livros, mas da dor que virou fé. E é por isso que Deus confia missões grandes a corações quebrados, porque só quem foi restaurado sabe o valor da restauração. Quando você permite que Deus entre nas suas feridas, Ele muda o sentido delas. O que era vergonha se torna testemunho. O que era fraqueza se torna ferramenta. Ele te usa não apesar das suas cicatrizes, mas por causa delas. Elas se tornam provas vivas de que o amor dele é maior que qualquer fracasso. E quando você fala de um lugar curado, a sua voz carrega autoridade espiritual. O mundo ouve experiências, mas o céu ouve verdades. Deus nunca desperdiça dor, porque a dor o aproxima de você. E é nessa proximidade que Ele revela seu propósito. Ele te cura para que, através da sua história, outros encontrem consolo. A ferida que um dia te humilhou se torna o altar onde a graça se manifesta. E o que antes parecia ruína agora é fundamento. Tudo o que você viveu faz parte do treinamento divino para amar com mais profundidade, para servir com mais humildade e para enxergar com mais compaixão. Talvez você ainda não tenha entendido por que certas coisas aconteceram, mas um dia, ao olhar para trás, perceberá que Deus não estava te punindo, estava te moldando. Ele tirou o brilho das aparências para revelar a luz da essência. Ele permitiu o choro para ensinar o valor do consolo. Ele deixou que você fosse ferido porque sabia que, quando sarasse, seria instrumento para sarar outros. O ministério da dor é o mais transformador,
porque Ele fala de dentro da alma. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe corações disponíveis. E na maioria das vezes, são os corações que já foram quebrados. Porque um coração quebrado é mais sensível à voz dele, mais compassivo com os outros e mais dependente da graça. A dor te torna moldável. O sofrimento te faz enxergar o invisível. E a cicatriz, quando curada, se torna marca de vitória. Um lembrete de que Deus passou por ali. Não tenha vergonha das feridas que o tempo deixou. Elas são parte da sua unção. Cada uma delas conta uma história sobre quem você foi e quem Deus o tornou. Elas são o selo de que você sobreviveu e que agora carrega dentro de si o poder de gerar vida onde antes havia morte. A ferida é o ponto onde o amor de Deus tocou a sua humanidade e a transformou em testemunho. Deus não apenas te tirou da dor, Ele te enviou de volta ao mundo com propósito. Agora, o que te machucava se tornou mensagem. O que te derrubou se tornou ministério. Você não é mais vítima do passado. É voz de esperança para os que ainda sofrem. E quando você compartilha o que viveu, o céu se move de novo. Porque cada palavra vinda de um coração curado carrega o poder de curar outros corações. Você foi curado para curar. Foi restaurado para restaurar. E se ainda há feridas abertas, saiba. O ministério que Deus tem para você está nascendo exatamente delas. A dor é o solo da unção. E quando Deus transforma feridas em ministério, até o que te feriu passa a servir ao propósito da eternidade. A presença que nunca partiu. Em algum momento da caminhada, todo coração ferido se pergunta: onde está Deus agora? A mente tenta entender o silêncio. O corpo sente o peso da ausência, e o espírito cansado imagina que foi esquecido. Mas há algo que você precisa saber. Deus nunca partiu. Ele estava ali quando você chorou, quando desabou, quando perdeu o rumo. Ele não se afastou nem por um instante. Foi apenas a dor que nublou a percepção da sua presença. A presença de Deus não depende da sua percepção dela. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando você duvida, Ele permanece. A fé pode vacilar, mas a fidelidade dele é constante. Ele não se mede pelos sentimentos, mas pela promessa. E Ele prometeu estar contigo todos os dias, até o fim. Isso significa que nem a depressão, nem o medo, nem o silêncio, nem o tempo são capazes de separá-lo dele. Você pode ter se escondido, mas Ele nunca deixou de te procurar. O ser humano confunde a ausência de emoção com a ausência de Deus. Mas a fé não é emoção, é certeza. Deus não está apenas quando a alma sente calor, mas também quando o coração gela. Ele não se manifesta apenas nas celebrações, mas também nas madrugadas em que você pensa em desistir. E é nesses momentos que a presença dele se torna mais real, não porque brilha, mas porque sustenta. A graça não precisa ser vista para ser sentida. Deus nunca foi passageiro da sua vida. Ele é o alicerce. Mesmo quando você se afastou dele, ele permaneceu perto, protegendo o que você nem imaginava que ainda tinha valor. Quando você achava que estava sozinho, foi ele quem manteve o ar nos pulmões, quem te impediu de cair além do que suportaria. A presença dele é como o ar, invisível, silenciosa, constante. E é por isso que tantos se confundem. Porque ele não faz barulho, mas nunca deixa de sustentar. Quando a dor se torna longa demais, o coração começa a acreditar que Deus se calou. Mas o silêncio dele não é ausência, é forma de comunicação. Ele fala com o tempo, com o olhar de alguém que aparece na hora certa, com a paz que vem de repente, com o alívio inexplicável que visita a alma cansada. O silêncio é o idioma da eternidade, e Deus o domina perfeitamente. A presença dele é como o sol acima das nuvens. Você não o vê quando o céu escurece, mas ele continua lá, brilhando sobre o que parece perdido. E quando o vento da fé sopra de novo, as nuvens se afastam, e o que sempre esteve ali volta a ser visível.
Assim é o amor de Deus, constante, mesmo quando invisível. Ele nunca se afastou, apenas esperou o momento em que você estivesse pronto para percebê-lo outra vez. A depressão tenta te convencer de que Deus te abandonou, mas o abandono é algo que não cabe na natureza dele. Deus não é temporário, ele é presença eterna, e sua presença não depende do seu desempenho espiritual. Não importa se você tem força para orar ou não, ele continua ali. Não importa se você tem fé hoje ou se a perdeu ontem, ele continua ali. Não importa se você o entende ou não, ele continua ali. Porque Deus não mede distância com base na sua consciência dele, mas na fidelidade do amor que sente por você. Muitos acreditam que Deus se manifesta apenas quando algo muda, quando o milagre chega, quando a dor acaba. Mas há uma presença mais profunda, que não vem para mudar as circunstâncias, e sim para mudar você dentro delas. É a presença que não fala, mas conforta, que não explica, mas sustenta, que não promete saída imediata, mas garante companhia até o fim do caminho. Deus nunca te deixou, mesmo quando você quis deixá-lo. Ele esteve contigo nas orações que não saíram, nas lágrimas que ninguém viu, nas noites em que o medo te cercou. E se você está aqui agora, lendo, respirando, é porque essa presença te manteve de pé, quando nada mais manteve. É ela que te trouxe até aqui. A presença de Deus não é algo que você busca encontrar. É algo que você desperta para perceber. Ela nunca foi embora, apenas ficou escondida atrás das sombras da dor. E agora, aos poucos, você começa a ver. Em cada detalhe, em cada alívio, em cada nova esperança, ele esteve ali o tempo todo. O amor dele não partiu porque o amor de Deus não tem partida. Ele permanece, sempre. A ressurreição da alma. A depressão faz a alma acreditar que está morta. Mas o que parece fim para Deus é apenas o intervalo entre a dor e a reconstrução. Há um momento em que o desespero silencia e o coração, pela primeira vez em muito tempo, se abre para sentir algo diferente. Uma paz leve, discreta, quase tímida. É o sopro da ressurreição. Deus não te abandona no vale da morte emocional. Ele entra nele contigo e te chama pelo nome. A alma que um dia se perdeu no escuro começa lentamente a ouvir o som da vida outra vez. A ressurreição da alma não é um evento, é um processo. Deus não levanta de uma vez o que foi quebrado. Ele ergue camada por camada, até que o coração volte a pulsar em ritmo de esperança. Primeiro, ele devolve o fôlego. Depois, o sentido. Por fim, o propósito. Tudo o que a dor arrancou, ele devolve com significado. A alma que antes só conhecia o peso agora aprende a flutuar na leveza da graça. E é nesse movimento de retorno à vida que você percebe. Deus não apenas te salvou do sofrimento, ele te refez dentro dele. O milagre mais profundo não é quando Deus muda a circunstância, mas quando muda o olhar. Antes, a dor era sentença. Agora, é testemunho. Antes, o silêncio era vazio. Agora, é presença. Antes, a tristeza era prisão. Agora, é memória de superação. A alma ressuscitada não é mais a mesma que morreu. Ela é mais sábia, mais sensível, mais forte. E carrega nas cicatrizes a prova de que Deus não apenas esteve lá. Ele foi o motivo de você ter saído de lá vivo. Deus é especialista em recomeços. Ele levanta o que o mundo considerou perdido. Quando tudo parecia acabado, ele estava preparando o novo. A cruz sempre pareceu o fim, mas foi ali que a vida começou de novo. Assim é com você. A dor que te destruiu está prestes a se transformar no solo da tua nova história. Cada queda, cada silêncio, cada lágrima, nada foi desperdiçado. Tudo se tornou matéria-prima para o renascimento que agora acontece dentro de você. A ressurreição da alma acontece quando você entende que não precisa mais ser o que era. Deus não quer restaurar o antigo, quer criar o novo. Ele não quer te devolver a mesma força de antes,
quer te dar uma força diferente, a que vem da dependência dele. Porque quem renasce em Deus não volta igual, volta com propósito. A dor purificou, o deserto fortaleceu, e o silêncio te ensinou a ouvir. Agora o que vem é vida plena. E essa vida não é uma promessa distante, é agora. Cada respiração é um sinal de que o céu não desistiu de você. O coração volta a bater com fé, a mente se acalma, o corpo encontra descanso. Você percebe que mesmo sem entender tudo, existe paz. E essa paz não vem das respostas, vem da presença. O Deus que te sustentou na escuridão agora, caminha contigo na luz. Você não é o mesmo que entrou no vale. Saiu dele com marcas, sim, mas também com missão. As cicatrizes não são lembranças da dor, mas troféus da vitória. São o lembrete diário de que você viveu o que muitos não suportariam, e ainda assim, está aqui, de pé, inteiro, ressuscitado. Deus transformou o vale em testemunho, a dor em sabedoria, o silêncio em canção. Ele te devolveu o fôlego e junto com ele o propósito. A ressurreição da alma é isso, perceber que a vida voltou, mesmo que de um jeito novo, mais sereno, mais verdadeiro. Agora, cada amanhecer é uma declaração divina. Eu ainda tenho planos para você. A história que parecia terminada se tornou mensagem. O coração que parecia vazio se tornou altar. E a alma, antes exausta, agora carrega a certeza de que a morte nunca teve a última palavra. Deus teve. E a palavra dele foi vida. Porque quando a depressão pareceu invencível, Deus iniciou a cura. E quando a alma finalmente se rendeu, ele fez o impossível. Te trouxe de volta. Não apenas vivo, mas renascido.